Olá pessoal, então dando continuidade ao nosso curso de Regulamentação e Operação de Drones, veremos agora o DCEA, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo. O DCEA considera que, sendo um RPA uma aeronave, o acesso ao espaço aéreo brasileiro estará sujeito a regulamentações. A missão do DCEA é planejar, gerenciar e controlar as atividades relacionadas ao controle do espaço aéreo. O DCEA possui na sua estrutura órgãos regionais, os quais desenvolvem ações de gerenciamento e controle do espaço aéreo. Então, vale ressaltar que não basta você comprar o seu equipamento, carregar as baterias e sair voando, já que você poderá estar acessando o espaço aéreo. De acordo com o DCEA, RPA é uma subcategoria de aeronaves não tripuladas, as quais têm a capacidade de interagir com o controle de tráfego aéreo e outras aeronaves em tempo real. O DCEA possui a ICA 100-40, que trata das aeronaves não tripuladas e o acesso ao espaço aéreo brasileiro. Acessando a página do DCEA e buscando pelas publicações, encontraremos a ICA 100-40, onde podemos ver o histórico e as versões desse documento. A ICA 100-40 é dividida em capítulos, como premissas, certificação de tipo, comunicações, estação de pilotagem remota. Mas aqui daremos ênfase ao capítulo 11, que trata das regras de acesso ao espaço aéreo. Como regras gerais, a ICA 100-40 traz que uma aeronave não tripulada somente poderá acessar o espaço aéreo brasileiro após a emissão, por parte de um órgão regional do DCEA, de uma autorização especial. Além disso, o voo de uma aeronave não tripulada somente será autorizada por intermédio de condicionantes operacionais ou pela emissão de um NOTAM. O NOTAM tem por finalidade divulgar informação aeronáutica para a segurança e regularidade da navegação aérea. Aqui vemos o exemplo do Drone Delivery e a emissão de um NOTAM para essas operações. Temos também como regras gerais da ICA 100-40 que o voo de uma aeronave não tripulada deverá manter-se afastado da trajetória de outra aeronave, tripulada ou não, evitando passar à frente, por baixo ou acima dela. Mas infelizmente temos operações irregulares, como é o caso desta imagem. E a preocupação com o conflito entre aeronaves tripuladas e não tripuladas pode ser demonstrada por esse estudo feito pela Universidade de Dayton, demonstrando o impacto de uma aeronave remotamente pilotada com o bordo de ataque de uma aeronave tripulada. Vejamos na sequência algumas notícias relacionadas ao descumprimento do acesso ao espaço aéreo. Qualquer pessoa pode relatar uma situação julgada por ela como um potencial risco para a atividade aérea. Na página do DCEA, podemos fazer um relato do avistamento de aeronaves remotamente pilotadas. Vale lembrar que o Código Penal prevê no seu artigo 261 uma pena de reclusão de 2 a 5 anos para quem expuser a perigo a aeronave própria ou alheia ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar a navegação aérea. Ainda, de acordo com a ICA 100-40, somente será permitida a operação a partir de aeródromos compartilhados com aeronaves tripuladas se isso for expressamente autorizado pelo administrador do respectivo aeródromo e pelo órgão ATS do local, se houver. Ainda, de acordo com a ICA 100-40, temos que aeronaves remotamente pilotadas com peso máximo de decolagem superior a 25 kg têm que observar o fiel cumprimento da ICA 100-11 quanto à obrigatoriedade da apresentação do plano de voo.
Vale ressaltar que qualquer operação BVeloz depende da emissão de um NOTAM específico pelo órgão regional. Também, como regra geral, a ICA 100-40 traz que as operações em FPV são enquadradas como operações no perfil BVeloz. Veremos agora as regras específicas aplicadas a aeronaves classe 3. A ICA 100-40 traz uma divisão iniciando pelas alturas muito baixas, ou seja, aquelas que ocorrem abaixo de 120 metros de altura. Para essas operações, temos as condicionantes operacionais gerais, ou seja, apenas operações veloz ou e-veloz são permitidas. Essas operações devem ocorrer com um afastamento mínimo de 30 metros de estruturas e também um afastamento mínimo de 30 metros de pessoas não anuentes. Já em termos de condicionantes específicos para operações entre o solo e alturas de até 40 metros, temos que a velocidade tem que ser inferior a 60 km por hora. Devemos ainda observar o afastamento mínimo de 5 km dentro da ZAD, ou seja, a zona de aproximação e decolagem de aeródromos cadastrados. Podemos acessar o Serviço de Informação Aeronáutica e localizar os aeródromos cadastrados. Ali, podemos fazer uma consulta de aeródromos cadastrados conforme o indicador de localidade. Podemos encontrar informações como, por exemplo, o comprimento e a largura da pista. Ainda, na página da ANAC, também podemos consultar uma lista de aeródromos públicos e privados. Mas o que são as ADs? São as regiões compreendidas entre o ângulo de 45 graus para cada lado em relação ao eixo principal da pista, com um raio de 9 km. Vamos então exercitar? Vamos supor que desejamos realizar imagens aéreas no Parque do Lago, na região de Itatiaia, no Rio de Janeiro. Temos, próximo a essa região, o aeroporto de Resende. Então, devemos verificar se essa operação pode ocorrer dentro da ZAD. Aqui temos a representação da ZAD para o aeroporto de Resende. Novamente, podemos observar um leque de 45 graus para cada lado em relação ao eixo da pista, com um comprimento de 9 km. Podemos observar então que a nossa operação está dentro de uma ZAD. Lembrando que operações entre o solo e a altura de 40 metros são permitidas desde que ocorra um afastamento mínimo de 5 km se a operação for dentro de uma ZAD, que é a situação que temos aqui. Outro condicionante específico para operações entre o solo e a altura de 40 metros é o afastamento mínimo de 2 km para áreas fora da ZAD. Na imagem, podemos observar a região que compreende o afastamento mínimo de 2 km fora da ZAD. Outro condicionante é o afastamento mínimo de 2 km de qualquer heliponto cadastrado cuja altura seja inferior a 60 metros, ou um afastamento de 600 metros de helipontos cadastrados cuja altura seja superior a 60 metros de altura. Nesta imagem, podemos observar a ilustração da ZAD para o aeródromo Mário Pereira Lopes. Também podemos observar a existência de um heliponto, onde o círculo amarelo representa o raio de 2 km, dado que este heliponto está no nível do solo. Outro condicionante para operações entre o solo e até 40 metros de altura é o afastamento mínimo de 2 km para áreas com aviação agrícola. Sendo assim, as solicitações realizadas com base nesses condicionantes deverão ser solicitadas pelo operador diretamente no SARPAS, com uma antecedência mínima de 45 minutos em relação ao início da operação pretendida. Vejamos agora os condicionantes específicos para operações entre 40 metros de altura até 120 metros de altura. A velocidade agora deve ser inferior a 120 km por hora.
um afastamento mínimo de 9 km de aeródromos cadastrados, um afastamento mínimo de 3 km de helipontos cadastrados e um afastamento mínimo de 2 km para áreas com aviação agrícola. As solicitações realizadas com base nessas condicionantes serão analisadas pelo órgão regional responsável pelo espaço aéreo pretendido, necessitando para isso que o operador solicite o acesso ao espaço aéreo diretamente nos SARPAS com uma antecedência mínima de 2 dias úteis em relação ao início da operação pretendida. Vejamos aqui como funciona a solicitação de voo no SARPAS, o sistema desenvolvido pelo DSEA para acesso ao espaço aéreo com aeronaves remotamente pilotadas. Iniciamos com o questionamento em relação ao peso máximo de decolagem da aeronave. Caso afirmativa, a próxima pergunta que devemos nos fazer é: essa operação será dentro da linha divisada? Se sim, essa operação ocorrerá abaixo de 40 metros de altura? Se sim, a próxima pergunta é: esta operação ocorrerá a mais de 5 km de um aeródromo cadastrado? Em caso afirmativo, a solicitação no SARPAS deve ser feita com no mínimo 45 minutos de antecedência. Caso a operação ocorra a menos de 5 km de aeródromos cadastrados, a solicitação deve ser feita com no mínimo 2 dias úteis de antecedência. Caso a operação pretendida seja acima de 30 metros de altura e abaixo de 120 metros de altura, a próxima pergunta é: esta operação ocorrerá com um afastamento mínimo de 9 km de um aeródromo cadastrado? Se sim, a solicitação também deve ser feita com 2 dias úteis de antecedência. Caso contrário, devemos ter em mente que a solicitação deve ocorrer com no mínimo 18 dias corridos de antecedência. Retomando o nosso exemplo, vimos que a operação entre o solo e até 40 metros de altura são permitidas desde que o afastamento mínimo seja de 5 km em relação ao aeródromo cadastrado. Mas e se pretendemos realizar essa operação no Parque do Lago entre 40 e 120 metros de altura? O que devemos fazer? Devemos fazer uma avaliação de risco operacional, devemos também fazer uma análise de impacto sobre a segurança operacional e também desenvolvermos uma carta de acordo operacional. Deixo então aqui a sugestão da empresa Aerodrones, que possui expertise para realizar essas análises e solicitar operações que tenham estas restrições e que demandam esses documentos. A ICA 100-40 traz ainda que os voos no interior de prédios e construções fechadas são de total responsabilidade do proprietário da estrutura ou do locatário do imóvel e deverão estar autorizados pelo mesmo. A ICA 100-40 ainda traz o princípio da sombra para voos não recreativos, que consiste num volume cujo afastamento deve ser no máximo de 30 metros em relação às projeções horizontais e no máximo 5 metros em relação ao ponto mais alto da estrutura, sendo ela natural ou artificial. Existe também a opção do princípio da sombra para voos não recreativos próximos a helipontos, onde as operações realizadas utilizando o princípio da sombra devem receber especial atenção. Para que sejam realizadas, deverá existir uma coordenação antecipada e uma autorização expressa do administrador do heliponto. Novamente, na página do DSEA, podemos consultar as publicações disponíveis. Os MCAs, ou seja, Manuais do Comando da Aeronáutica, traço 1, traço 2, traço 3 e traço 4. E falando em termos de SARPAS, temos a nova geração, o chamado SARPAS NG. O mesmo pode ser acessado também utilizando a conta gov.br. Ao acessar pela primeira vez, será necessário autorizar o uso de dados pessoais. Vale lembrar dos termos de uso desse sistema. E esta é a cara do SARPAS NG.
Aqui temos a relação de aeronaves cadastradas. Podemos fazer a solicitação de voo através do botão Solicitar voo. Entraremos nessa página, onde iniciaremos preenchendo os dados básicos do voo, informando características como perfil de voo, com os quais temos padrão, recreativo, princípio da sombra e aerolevantamento. Podemos dar um nome para a operação e inserir observações. Devemos informar a janela de operação, considerando as datas e horários para a operação. Devemos também definir o local da operação. Ao preencher esses dados, teremos o resumo da solicitação. E ainda podemos fazer o carregamento de documentos caso sejam necessários, como vimos anteriormente, a avaliação de risco operacional e até a carta de acordo operacional. Segue aqui a imagem ilustrando uma solicitação de voo, em fila para análise e, na sequência, aprovado. Esta ação pode ser vista, clonada e até cancelada. E aqui, detalhes do voo solicitado. Deixo também como sugestão o acesso à página do DSEA na parte de dúvidas frequentes. Como, por exemplo, se pretendo voar em um evento e neste evento haverá muitas pessoas, o que devemos fazer? O DSEA orienta que devemos garantir a anuência por meio formal de todas as pessoas. A posse das anuências emitidas pelas demais agências reguladoras, como vimos, a ANAC e como veremos na sequência, a Anatel. O operador ainda é o responsável por operar dentro dos condicionantes estabelecidos e ainda pode ser responsabilizado pelo não cumprimento da autorização emitida. Posso realizar voos no período noturno? De acordo com o DSEA, o acesso ao espaço aéreo no período noturno ficará sujeito ao cumprimento do item 4.2.4 da ICA 100-12, que trata justamente das luzes a serem exibidas pelas aeronaves. Deixo ainda como sugestão o acesso ao painel SARPAS, onde podemos observar o número de voos autorizados por ano, por exemplo. Ufa! Estão cansados? Vamos então fazer uma pausa, pois retornaremos na sequência falando sobre a Agência Nacional de Telecomunicações. Um bom descanso e até breve, pessoal!